Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 20 de agosto, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão. É aquele lá, 20 times, turno-retorno, já estamos na 24ª rodada, são 38, e aí os 4 primeiros sobem, os 4 últimos descem. E olha, se vocês estão acompanhando os vídeos aí, para quem está acompanhando vídeo a vídeo, vocês vão ver que a toda rodada tem mudança no G4 e mudança na liderança também, olha. Vitória já foi líder, Sport já foi líder, Novo Horizontino já foi líder, Vila Nova já foi líder, Criciúma já foi líder, enfim. A rotatividade ali, a disputa está acirrada. Dessa vez o Vitória passou o Sport e voltou para a liderança. Agora é o Vitória o líder e o Sport o segundo. O Novo Horizontino, mesmo perdendo em casa da Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, segue ali firme no G4. O Vila ganhou, entrou na zona de classificação, no G4 novamente, e o Criciúma, que perdeu, saiu. Olha como muda. Agora, lá embaixo, continuam os mesmos já faz tempo, hein? A Chape venceu fora de casa o Novo Horizontino, mas está lá com 17 pontos, embora tenha um jogo a menos. O Tombense continua lá, o Londrina está lá e o ABC praticamente rebaixado. 14 pontos contra 25 do Sampaio, que é o 16º. 11 pontos de diferença já, cada vez mais improvável, né? Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas cada vez mais improvável a situação do ABC. Enfim, a artilharia continua Gustavo Coutinho com 11 gols, Atlético Goianiense, que vem crescendo. Wagner Love deu uma parada de fazer gols, tem 10. O Derek do Guarani se machucou, tá voltando, tem 8. Enfim, continua a mesma coisa. Bom, antes da gente esmiuçar todos os 10 jogos, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir a sua opinião, faça a sua pergunta, tenho respondido a todo mundo lá e principalmente passe alguma informação do seu time, do time da sua cidade, do time que você conhece muito bem, para a gente ir trocando ideia, como a gente faz lá no Twitter, no Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar então, claro, com a liderança mudando de mãos. Na última sexta-feira, os dois times, sexta-feira agora, dia 18 de agosto, os dois times que pontuavam, são os dois primeiros colocados, entraram em campo. O Vitória era o segundo colocado e o Sport era o primeiro. O Vitória entrou em campo primeiro. Jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto lá no Barradão. Foi melhor o jogo inteiro. Mas no primeiro tempo não conseguiu concluir. Parou um pouco da marcação forte e no defensivo Botafogo. 0 a 0 no primeiro tempo. Trabalhei pelo Grupo Tati até nesse jogo. Aí depois, no segundo tempo, o Léo Gamalho, numa bola ali na entrada da área, matou, chutou forte, a bola bateu no zagueiro, ainda pegou uma paulada, foi tão forte que ela quicou e matou o goleiro. Um belo gol do Léo Gamalho, que graças a Deus ele estava com câncer de pele, vocês lembram o tratamento e tal, mas parece recuperado, parece muito bom. Evidentemente o jogo foi à noite, não sei se ele já está liberado para jogar no sol, acho que sim, porque ele treina, né? Mas o importante é que a saúde dele está bem, a gente sempre pensa na saúde em primeiro lugar. Léo Gamalho aos 17 fez 1 a 0 e depois o Yuri Castilho, logo depois, aos 25, numa arrancada pela direita, um cruzamento, ele entrou de carrinho e os dois artilheiros do time fizeram 2 a 0. Vitória tinha 6 desfalques. Olha como o elenco do Vitória é competente, qualificado. 6 desfalques. Tipo Camutanga na zaga, Oswaldo no ataque, o Rodrigo Andrade no meio campo, entre outros. E olha que o Vitória fez 2 a 0 e ali, né, às 19 horas começou do Vitória, ele assumiu a ponta. Aí logo depois entrou em campo o Sport. O Sport para jogar com o Guarani. O Guarani deu um baile no Sport. O Guarani deu um baile no Sport. Com 9 minutos do primeiro tempo já estava 2 a 0. Bruno Mendes e Bruninho. E massacre. O Sport, o Anderson Moreira, os jogadores falam, nunca jogou tão mal. Nunca jogou tão mal. Olha que teve um pênalti aos 26 minutos. Com o Ronaldo Henrique com muita categoria. Descontou. Falei, bom, agora o jogo vai ficar, né, mais equilibrado. Que nada. O Matheus Barbosa ainda no primeiro tempo fez 3 a 1. Aí no segundo tempo o Guarani jogou com inteligência, com desenvoltura, né? Sabe aquela coisa de até se preservando. E o Sport não conseguiu. Vitória maiúscula do Guarani que tirou o Sport da liderança. O Vitória foi a 47 primeiro, o Sport com 45 foi para segundo. Os dois continuam ali nessa briga eterna, né?
que parece que são fortes e parece que vai até o fim, que são candidatíssimos ao acesso, candidatíssimos a brigar pelo título, e está 47-45. E para sorte deles, o Novo Horizontino, o terceiro colocado, jogou ontem. Jogou ontem à tarde, acompanhei pela TV Bandeirantes, ontem à tarde. E olha, o Novo Horizontino teve 3 bolas na trave, o Novo Horizontino mandou no primeiro tempo, o Novo Horizontino criou e perdeu várias oportunidades no primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, o Alisson Farias, logo com 1 minuto, tô fazendo a confusão aqui. O Novo Horizontino no primeiro tempo, 3 bolas na trave e tal, e fez 1-0 com o Ronaldo. Fez 1-0 com o Ronaldo aos 11 minutos. O Ailon chutou da esquerda e o Ronaldo fez. Mas um volume de jogo tão grande que 1-0 quando você vai para o intervalo, você fala assim, pô, o jogo tá ganho. Porque mereceu muito e estava dominando. Pô, veio o segundo tempo, com 1 minuto de jogo, o Alisson Farias empata. E aí parece que o Novo Horizontino, sabe quando dá aquela pane? E logo depois o Marcinho, lateral direito, arrancando pela direita, chutou. Achei até que o goleirão deu uma falhada ali e tal. Mas o Marcinho chutou e fez 2-1 para a Chape. A partir daí começou a jogar, aí o treinador mexeu no time, trocou ataque, e não sei o quê. O time teve bola na trave, teve pressão e tal, mas totalmente desorganizado. A Chape se trancou, claro, veio resultado espetacular. E o Novo Horizontino perdeu por 2-1, mas continua em terceiro colocado com 42. Mas agora ele já tem 5 do Vitória, que é líder, né? Ele tem que tentar se preservar e continuar por ali para aos pouquinhos, quem sabe, tentar a liderança. Mas permanecendo onde está permanecendo é uma campanha espetacular. A Chape, vocês veem, apesar da vitória, ela subiu 2 posições, ela era a 19ª, né, penúltima colocada, ela foi a 17ª, segue na dona do rebaixamento com 22. Mas quarta-feira agora, ela joga com o Botafogo em Ribeirão Preto, um jogo atrasado. Então, se ela vencer, ela pode aí, quem sabe, até tentar tirar o Sampaio, né, e ela sair. Mas vai ter que vencer o Botafogo em Ribeirão Preto, ela tem esse jogo a menos. Mas a Chape já deu aquele sinal de sensacional. E aí o Vila entrou no G4, porque o Vila entrou em campo na própria quinta-feira, abrindo a rodada, para jogar com o Mirassol, que está bem classificado, está tentando chegar próximo do G4 e tal. E o Vila, com o gol do Rafael Donato, que fazia tempo que não fazia gol, né? Rafael Donato, zagueirão, 7 minutos. E depois, ainda no primeiro tempo, o Lourenço fez 2-0. Quase 4.000 pessoas lá em Goiânia acompanhando o Vila. O Mirassol jogou melhor no segundo tempo, mas não conseguiu finalizar e o Vila conseguiu uma vitória que naquele momento colocou em 4ª colocação. Naquele momento, logo na quinta-feira, foi dormir na 4ª colocação, 42 pontos contra 41 do Criciúma. Tirou o Criciúma e foi dormir. Mas evidentemente ficou na torcida para o Ituano. Por que para o Ituano? Porque o Criciúma, no sábado, foi jogar com o Ituano em Itu. O Ituano faz uma campanha de meio de tabela, mais para baixo da meio da tabela, já teve ameaçado pelo rebaixamento e tal, mas dentro de casa ele é terrível. E foi terrível diante do Criciúma. Meteu assim 3-0, mas dominando de ponta a ponta. O Ian Rolim, aos 22 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. O Cadorini, cobrando o pênalti, fez 2-0 no primeiro tempo, mas irreconhecível também o Criciúma, assim como o Sport diante de Guarani. No segundo tempo, dominou o Ituano. O Ian Rolim fez mais 3-0 e ficou barato. Ficou barato. O time do Cláudio Tencati, infelizmente, assim, nada deu certo, mas tomou um passeio do Ituano, tomou um passeio. E aí o Vila permaneceu com 42 e o Criciúma caiu para quinto com 41. Mas veja que a briga entre Criciúma, Vila e Novo Horizontino promete. Promete, porque Sport e o Vitória estão um pouquinho mais afastados, um pouquinho mais tranquilos, né? Mas nessa briga aí que saiu o Criciúma e entrou o Vila, o Juventude poderia ter assumido pela primeira vez um lugar no G4. O Juventude, que fora de casa é um leão, mas dentro de casa ele é um gatinho. Pegou o Sampaio, que está ameaçado na zona de rebaixamento, e ficou no 0-0. 0-0, perdendo mais uma chance de chegar no G4. O time do Thiago Carpini joga muito fora de casa. Vai, vence, vem. Foi aqui jogar em Ribeirão, ganhou. Veio jogar com o Guarani em Campinas, ganhou. Então, mas em casa ele não consegue. E para o Sampaio, que ainda teve o Rafael Jansen, o Sampaio jogou com um a menos desde os 25 do primeiro tempo. Aí armou um ferrolho lá e o Juventude bateu, o Nenê não jogou bem, e evidentemente. Mas, mesmo com o empate, ele tem 40 pontos. 40 Juventude sexto, 41 Criciúma quinto, 42 Vila e Novo Horizontino.
Olha que briga. E quem se meteu na briga é o Guarani. Que o Guarani, ao meter 3-0, 3-1 em cima do Sport, ele foi aos 40, continuou na 7ª colocação, mas veja, 40 Guarani, 40 Juventude, 41 Criciúma. Estão fora. 42 Vila e Novo Horizontino. Olha que briga sensacional. Briga sensacional. Na 8ª colocação e crescendo, hein? Crescendo, subiu uma posição, o Atlético Goianiense, hein? O time com o Jair Ventura parece que está começando a engrenar. Foi jogar com o desesperado Londrina, lá em Londrina. Londrina na zona do rebaixamento, só 1.753 pessoas no estádio, vazio. E o Atlético fez 2-0, 2 gols no segundo tempo, o Baralha e o Luiz Fernando. E o Atlético está subindo. Agora ele tem 37, é verdade que ainda está 5 do G4, onde ele já esteve, mas está crescendo de produção. 37, 8ª colocação, o Mirassol que perdeu. 36, 9ª colocação, o Mirassol vai caindo, vai se afastando, né? Embora são 6 pontos do G4, mas ele já teve 1, 2, agora ele está se afastando. Quem também não consegue chegar é o Ceará. O Ceará ontem finalizando a rodada, ontem à noite, jogou em casa contra a Ponte Preta. Ponte Preta ali fazendo seus pontinhos para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, né? E a Ponte Preta jogou bem, o Ceará não conseguiu bater. Aí no segundo tempo, o Christian Barletta, aquele mesmo que no Paulistão brilhou no São Bernardo, o Corinthians contratou o Luxemburgo, ele jogaria fácil no Corinthians. Mas o Christian Barletta fez 1-0 para o Ceará, mas o Eliel de cabeça empatou para a Ponte aos 23 do segundo tempo e depois a Ponte segurou o jogo. Ceará segue em 10º com 34 pontos, né? Tá 8 do G4, o Ceará nunca esteve no G4. Nunca esteve, né? E a Ponte Preta, com 28 pontos, abriu 6 da zona do rebaixamento, vai ficando cada vez mais tranquila, né? Cada vez mais tranquila. O Botafogo, que perdeu do Vitória, é o 11º com 33 pontos. Tem um jogo a menos, quarta-feira vai jogar o jogo que falta com a Chapecoense. Se vencer, ele vai a 36. Quem sabe aí dá um alento, né? Mas com o Marcelo Chamusco, o time caiu demais, o Botafogo. O CRB, com 32 pontos, segue na 12ª rodada, mas não consegue, né? O CRB é aquele time que não consegue embalar lá pra frente. Nesse final de semana, no sábado, no duelo nordestino, foi jogar com o Lanterninha ABC, torcida do ABC, acho que desistiu, né? Ainda que tinha mais de 7.500 pessoas lá no Frasqueirão, mas, poxa, o torcedor vaiou bastante. Depois o Renato faz 1-0 no primeiro tempo. O torcedor vaiou. Quando o Juninho Valora, aos 41, faz 2-0 para o CRB, a torcida vai embora. E aí nem viram, muita gente nem viu o gol de honra do ABC, que foi marcado por Michael Douglas aos 45 do segundo tempo. O ABC, eu tenho dito para vocês, adoro o ABC, adoro o Frasqueirão, adoro Natal, cidade maravilhosa. Né? Já fui passar até férias, Natal, Ano Novo com a minha família, de tanto que eu adoro o Natal, mas o ABC é time rebaixado participando do campeonato, infelizmente. O CRB 12 pontos, ou 12ª colocação, 32 pontos. O Ituano que venceu o 13º com 29. A Ponte que empatou 14º com 28. E aí nós temos o Avaí. O Avaí que chegou a ficar muito afundado lá na zona de rebaixamento. Aí o Avaí, na janela, contratou alguns jogadores e contratou bem. O Potker, por exemplo, na vitória de 4-2 de virada diante do Tombense, o Potker, por exemplo, fez 2 gols, né? Os 2 cobrando pênalti. E olha, 0-0, pênalti pro Tombense. Fernandão bateu e o Igor Bom fez uma defesa espetacular. Mas logo depois, o Luiz Felipe faz 1-0 pro Tombense, aos 10 do primeiro tempo. O Potker foi empatar de pênalti aos 41 do primeiro tempo. O Natanael virou o placar aos 8 do segundo tempo. O Daniel Amorim ainda empatou, né? Ainda empatou. E aí depois o Potker cobrando o pênalti fez 3-1. E aí depois o Filipinho acabou fazendo 4-2 aos 53, já nos acréscimos. Vitória maiúscula de 2 times que brigavam pela zona de rebaixamento, né? Contra a zona de rebaixamento, né? O Avaí foi a 25 e deixou o Tombense com 20. Ou seja, ele abriu diante de um time que está na zona do rebaixamento e com 25 pontos está 3 da Chape. Mesmo que a Chape ganhe esse jogo a menos, ele não vai. Ele não vai para a zona do rebaixamento. Então, já deu aquela respirada. O Sampaio, que empatou, tem 25, está a 3 da Chape. Aí a zona de rebaixamento. A Chape que venceu o Novo Horizontino, que vitória maiúscula, 22 pontos.
Tombense, que perdeu o 18º com 20, já está 5 da zona do rebaixamento. Londrina, que perdeu em casa 19, já está 6 da zona do rebaixamento. E o ABC, que perdeu em casa 14, aí já está 11 da zona do rebaixamento. Por isso que eu falo que a situação é complicada, né? Então é isso. Mudança no G4, Vitória é o novo líder, o Sport agora passou a segundo. Novo Horizontino segue em terceiro, o Vila tirou o Criciúma, está no G4 com 42 contra 41 do Criciúma, mas Juventude com 40 e Guarani com 40 estão coladinho ali, essa briga promete rodada a rodada. E os mesmos estão na zona do rebaixamento. Chapecoense 22, Tombense 20, Londrina 19 e ABC 14. E aí eu quero falar para vocês, deixa eu pegar aqui a próxima rodada, né? É sempre importante a gente falar da próxima rodada para a gente encerrar o vídeo, porque a 25ª já começa amanhã, terça-feira, dia 22. Né? Começa amanhã, terça-feira, dia 22, com o Mirassol e o Juventude. Com o Mirassol e Juventude. 19 horas, Mirassol tentando se aproximar e o Juventude, se vencer, ele vai dormir no G4. Ele dorme no G4. Aí tem Criciúma e Vila. A mesma coisa, né? O Vila tem 42, o Criciúma tem 41. O jogo é em Criciúma. Se o Criciúma vencer, ele vai dormir. Se o Vila vencer, ele continua. Então, olha que jogos legais terça-feira. Aí na quarta-feira nós temos o jogo pendente do Botafogo com o Botafogo com a Chapecoense. Nós temos esse jogo pendente e aí a gente vai voltar para sexta-feira nessa rodada. Ponte Preta e Londrina, duelo Ponte Preta 28, Londrina 19. O Londrina é desesperado, a Ponte, se vencer, praticamente fica no meio de tabela e cada vez mais tranquila. Então o jogo é importantíssimo sexta-feira para o Londrina. Sexta-feira, Sport e Ituano. O Sport tentando voltar para a liderança e o Ituano tentando se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Aí no sábado, Sampaio e Guarani. Sampaio desesperado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, jogando em casa contra um Guarani querendo entrar no G4. Jogo importante pelos extremos. Outra coisa também, aí no sábado, 17 horas, o Tombense, zona de rebaixamento, enfrentando o Ceará, meio de tabela, e não consegue aproximar. 18 horas de sábado, CRB e Novo Horizontino. O CRB, meio de tabela, tentando galgar mais posições, para quem sabe lá na frente brigar pelo G4, que eu acho pouco provável, e o Novo Horizontino defendendo sua presença dentro do G4. Domingo, a Chape, duelo catarinense. Chape em casa, vai jogar com o Avaí. Depois de jogar com o Botafogo na quarta-feira, vai jogar com o Avaí. Né? Os dois jogam quarta-feira pelos jogos atrasados, e aí depois eles se enfrentam, importantíssimo na briga de rebaixamento esse jogo. Domingo, 18 horas, Atlético Goianiense e o líder Vitória. É a chance do Atlético Goianiense tentar vencer para tentar colar no G4, mas vai enfrentar nada mais, nada menos o Vitória, que pode ter perdido a liderança se o Sport venceu, né? E aí, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, o Botafogo entra em campo de novo com o Lanterninha ABC. Então o Botafogo joga a quarta com a Chape e depois com o Lanterninha ABC na segunda-feira, encerrando a 25ª rodada. E claro, eu venho contando tudo para vocês, detalhes por detalhes, da briga pelo G4, da briga pelo Z4 e principalmente da briga pela artilharia, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!